Nós temos aqui um código novo, dito pelo legislador, que aposta, aquilo que está ali, enfim, é a transcrição da explicação de motivos da proposta, que aposta ao mesmo tempo na desformalização dos procedimentos, na oralidade processual e na limitação das questões processuais relevantes, tornando o processo mais eficável e compreensível pelas partes. Vamos ver o que é que temos então na estrutura do Código. Temos uma estrutura muito semelhante ao existente. Temos concentrada na primeira parte os pressupostos, os princípios, aquilo que o legislador designou da ação das partes e do Tribunal. O resto é mais ou menos o que tínhamos. Há até um critério, se quiserem, que é para encontrarem o artigo, tiram 75, 80 artigos, e aquilo cai mais ou menos lá no sítio, que foi precisamente o arranjo que aqui se fez. Não é muito diferente. Aliás, se colocarem o índice ao lado, o atual código ao lado deste, vão ver, com exceção desse arranjo, que não houve grandes alterações. Temos aqui, em termos estatísticos, efetivamente, menos 500 artigos. E o legislador ainda não incluiu. Este legislador, que eu não gosto de dizer governo, prefiro dizer legislador. O legislador, na publicidade que tem feito, não incluiu este grande feito que foi reduzir 500 artigos. Diz lá umas coisas, como sabem, tem sido aí feito grandes anúncios, mas não diz. Mas eu estive a fazer as contas e são 1529, porque somei 98 do inventário, mais 100 e tal dos despejos, mais os divórcios e tal, tudo isto carregado para dentro do código daria, digamos assim, uma extensão até mais significativa. Pronto, os objetivos do novo paradigma. Compreensibilidade é um puxão de orelhas aos advogados. Vocês não compreendiam o anterior código, agora passam a compreender que este é mais simples, direitinho, certinho. Nunca ninguém entendeu que o direito adjetivo tivesse de ser conhecido pelas partes, pelos cidadãos, pelas empresas. O direito é para ser conhecido por os técnicos que o executam. O direito adjetivo, por isso é que ele é instrumental. Foi assim que a gente aprendeu nas universidades. Agora entendem que se deve colocar no Expresso, nos jornais todos, ao cidadão para compreender que esta questão da compreensibilidade não é realmente muito perceptível. A celeridade processual é uma constatação e o que nós ficamos aqui é com o reforço dos poderes do juiz. Porquê é que não podemos atingir o primeiro objetivo, que é a gestão e controle do prazo? Dos prazos. Porque a gestão teria que ser feita pela entidade de gestão dos tribunais de primeira instância, e diploma que não foi aprovado, porque aquilo que o Código contempla é que o registro de faltas do incumprimento de prazos seja remetido ao órgão de gestão para que ele possa, digamos assim, fazer a apreciação do normal desempenho processual. Isso não é possível porque nós não temos esses tribunais instalados e pelo menos mais 6 meses é garantido, como sabem, a lei do sistema judiciário contempla a nomeação do presidente do tribunal com 6 meses de antecedência para a implementação do tribunal e essa lei só entra em vigor quando criarem o decreto-lei, precisamente que regula o chamado mapa judiciário. Por isso, nós não temos essa possibilidade, para além de que temos ainda hoje em convívio tribunais ou juízes de comarca com juízes de círculo, que faz com que o princípio digamos assim, deste paradigma, a base deste paradigma, que é a concentração do julgador, aquele que inicia o processo termina com a sentença, não se consiga, digamos assim, cumprir. Porquê? Porque continua o juiz de comarca a programar, enfim, o processo para ser julgado e sentenciado por juiz de círculo nos casos em que tal ocorre. Por isso também não conseguimos atingir este objetivo nos próximos 6 meses. O que ficamos é com o reforço dos poderes do juiz. E é aqui que nós estamos a ver todos os dias que este reforço do poder do juiz, desacompanhado da gestão e controle dos prazos, que nos está a dar uma impaciência, não é? E aqui é alguma instabilidade, porque todos os dias recebemos, e no debate seguramente que isso vai surgir, recebemos despachos com o juiz a dizer que isto não é para mim, ou o processo está na fase ainda, enfim, da resposta à matéria de facto, e o juiz notifica logo para apresentar, não é, alegações de facto e de direito por escrito, não é como diz a lei, que é oralmente para reforço do princípio da oralidade. Bom, processo. Aspectos relevantes do processo. A concentração de uma única forma, desde logo desmentida pela epígrafe do artigo 597, que diz termos posteriores aos articulados na ação de valor inferior a 15.000 euros. Quer dizer, o próprio artigo diz que há termos diferentes nestas ações, que são a maioria, e por isso nós temos uma forma teórica, mas na prática podemos ter várias formas. O mesmo acontece com o processo executivo. Eu tenho acompanhado o professor Rui Pinto em várias sessões, ele começou a dizer que não eram 2, eram 4 formas no processo executivo, e o último slide que ele fez, o PowerPoint também está disponível, que ele fez já lá em 8, e eu também já encontrei 3 só no processo declarativo. Estas duas são evidentes e a epígrafe do 597 não o pode desmentir. Só que o 597 tem outro problema, é que diz que a forma é de acordo com o princípio da adequação, ou seja, da necessidade e da complexidade.
E até há quem entenda, nessa forma, se podem suprimir fases essenciais como a audiência prévia nas ações de valor inferior a 15 mil euros. Tomem nota. O que é que ficou o novo figurino da audiência prévia como elemento, digamos assim, relevante nesta reforma? A eliminação do Tribunal Coletivo, teórica. Como os colegas sabem, poucos de nós temos convivido com tribunais coletivos efetivos, não é? Por isso não há disponibilidade de juízes, não é? Também foi feita a publicidade, eram 3, agora é só 1. E toda a gente pensou, sobra para aí gente, que é uma coisa por mais, não sobra ninguém, porque já não estavam ocupados. Por isso o que houve aqui foi a concentração do julgador, e essa sim é um elemento paradigmático, eu diria mesmo que é um elemento paradigmático conjugado com a audiência prévia, dá a este código, enfim, uma presença, um conceito típico das arbitragens. Por isso se diz que há aqui o paradigma da arbitragem surge neste código precisamente no que é a concentração do julgador e na gestão inicial do processo por parte deste julgador. Só que se enganam, nas arbitragens em regra são 3 árbitros, um nomeado por uma parte, outro por outra, e o outro escolhido por estes árbitros ou por uma terceira entidade, e aqui só temos uma pessoa que poderia ou pode, não pode ainda, porque no caso temos juízes de comarca e de círculo, mas no futuro poderá julgar o processo e, digamos assim, geri-lo conforme bem entenda nos limites que a lei estabelece. Temos uma decorrência deste princípio do juiz singular também na manutenção do relator, quando existe uma decisão que leva à descida do processo e depois em recurso, tendencialmente, a lei diz, se possível, deve ser o mesmo relator a julgar. O nosso papel do advogado aqui também começa logo a alterar, no sentido em que hoje nós não sabemos qual é a distribuição, porque é uma distribuição natural nos tribunais superiores, e agora, pelo menos, temos que fazer o juízo, se há uma jurisprudência muito consolidada, dizer ao cliente, olha, vai subir, em princípio é o mesmo relator, em princípio mantém-se, porque a questão é de direito. Não sei se vale a pena, porque também temos o dever de informar o cliente da probabilidade de sucesso quando recorremos, não é? Mas se nós tivéssemos a segurança que era o mesmo, aí nós podíamos dizer com mais convicção isso ao cliente. Só que a lei do sistema judiciário, nas regras de distribuição, não contempla esta exceção. Diz distribui naturalmente, com exceção já ter havido descida do processo em que mantém o relator na subida. E não diz. Então parece que fica aqui uma certa arbitrariedade, que é perguntar ao relator, quando o processo volta a subir, quer. E ele diz, não apetece. Então pronto, então nos vai para a distribuição. Não é tranquilo, eu não diria que não é justo que se deixe, digamos assim, esta distribuição a uma situação tão indefinida para se manter um corolário do princípio da unidade do julgador e de um único juiz no julgamento. Até porque o relator não é o único juiz, não é a mesma coisa do que na primeira instância. O relator, efetivamente, tem uma responsabilidade no acórdão, mas, enfim, o tribunal é coletivo e, por isso, parece-me que esta decorrência é um bocadinho abusiva, não sei o que é que estará por trás disso. Poderes gestionários do juiz em várias fases. Na gestão inicial, na ordem da produção da prova e respectiva apreciação, na tentativa de conciliação, muito importante, na audiência final, vamos ver como, e nos procedimentos cautelares, brevemente também irei dar indicação desta designação ou conceito que é a inversão do contencioso. Petição, inicial, contestação, réplica, articulados supervenientes, e o legislador também diz que agora há menos articulados. Diz que há a petição e a contestação e já não há resposta às exceções da contestação. Já não há esse articulado. E tudo ficou contente, dizendo que não há esse articulado, eu não leio a contestação a não ser próximo de julgamento. Não. É porque tem que responder às exceções da contestação na audiência prévia. Ou seja, o articulado não é escrito, mas tem que ser articulado. Ou seja, a parte, o seu mandatário, terá que tomar posição relativamente às exceções da contestação. Daí que a função da réplica seja a resposta ao pedido reconvencional. Mas é uma contestação derivada de quê? De um pedido que não é originário, que não é inicial. Dado que o pedido inicial responde com a contestação. Mas é a petição, contestação, mas não deixa de existir a resposta às exceções da contestação, só que é na audiência prévia. E também o nosso papel aqui se altera. Se nós hoje descascávamos os articulados, tomámos posição por escrito, hoje temos que agendar aquilo que vamos fazer na audiência relativamente àquilo que ficou por fazer e que nós, enfim, após a leitura do articulado, entendemos que devemos fazer, nomeadamente as respostas às exceções. E também a prova, dado resposta às exceções, pode determinar também novos elementos de prova, novos factos. Também relativamente a isso, nós poderemos juntar testemunhas na audiência. Ou seja, não é verdade que haja um encurtamento dos articulados. Por outro lado, aquilo que antes podia ser, enfim, tratado ao nível das exceções, benfeitorias e compensação, o legislador impõe que seja agora com pedido convencional. Precisamente para quê? Para que a réplica tenha a única função de resposta a um pedido que é reconvencional.
O que quer dizer que, de alguma maneira, até pode aumentar o número, digamos assim, de pedidos, dado que o que era feito por exceção, e se quiserem, substancialmente não é muito diferente, que a doutrina já se dividia. Mas houve aqui um tratamento, digamos assim, uma autonomização dos pedidos convencionais, dado que as exceções são sempre remetidas para a discussão oral. Poderes de cognição do juiz. Quase a mesma coisa, com exceção daquilo que está ali entre aspas, entre parênteses, que é o juiz conhece dos factos articulados pelas partes, mas só são articulados pelas partes os factos essenciais que constituem a causa de pedir. Por isso nós, até agora, quando, digamos assim, fazíamos a nossa história no articulado, daquilo que se passou, que pretendíamos que viesse a ser demonstrado, não fazíamos a classificação dos factos em essenciais, complementares, instrumentais, notórios, o que fosse. Nós descarregávamos aqueles factos para haver uma compreensão do objeto do litígio e depois, enfim, se alguém nos viesse dizer, exageraste nos factos essenciais, não tens factos complementares, para nós aquilo era igual. Só servia para os manuais lá da Universidade do Processo Civil. Hoje, nós já vamos ter aqui outras dificuldades. Porquê? Porque o ónus da alegação das partes estabelece claramente que quem expuser os factos essenciais e, se esses factos essenciais, que é o ónus de impugnação, não forem, digamos assim, impugnados, se a parte que contesta não tomar posição definida perante os mesmos, o que é que vai acontecer é que se consideram admitidos por acordo. E a primeira questão é esta, pergunta, quando é que se consideram admitidos por acordo? Quando é que se sabe que eles foram admitidos por acordo? Na sentença. Até à sentença não se sabe que os factos sobre os quais não foi tomada posição definida, o que corresponde à impugnação especificada, digo eu, que estão confessados por acordo. Então, se existe um ónus de alegação, e o ónus de alegação está estruturado na base dos factos essenciais, quer do pedido inicial, quer do pedido convencional, quer relativamente à matéria de exceção. E se não se tomar posição sobre esses factos, se considera confessado por acordo, a tendência é eu vou deixar destas cerimónias e vou, mas é avançar com os factos hoje como sempre fiz. Só que o legislador aí tem aqui um antídoto. E no artigo 500 e no 530, vai estabelecer que se as alegações, os requerimentos, etc., tiverem algum elemento, aqui diz-se, forem prolixas, as alegações ou os argumentos, e eu prolixo, como há muita gente que não está habituado ao termo, eu começo a traduzir por pró-lixo, ou seja, tiverem coisas que são pró-lixo, que o juiz não atende, não considera, o processo é qualificado como de complexidade elevada e a taxação sobe brutalmente. Mas mesmo assim, se insistirem e entenderem, não quero saber, prefiro pagar custas mais elevadas do que ter aqui eu que fazer a separação entre factos essenciais, complementares, instrumentais, etc. Então veio o 531 dizer, com epígrafe, taxa sancionatória excepcional, que quando o mandatário, a parte, atuar sem a diligência devida, então pode o juiz aplicar uma taxa sancionatória, enfim, a quem? À parte. E alguém diz, é a parte, não, é o mandatário, naturalmente, porque o mandatário não pode convencer a parte que, tendo sido para o lixo, que é ele que paga, não é? Nessa situação, vai ter que pagar o mandatário. E, embora não esteja previsto que a censura é o mandatário, naturalmente, neste contexto, terá de ser o mandatário a suportar o custo. Nós não sabemos como é que a jurisprudência vai tratar aquilo que é esta abertura que o artigo 531 lhe atribui, mas pelo menos ficamos a saber que esta menção do legislador aos factos essenciais como elemento exclusivo da alegação, só se impõe a alegação sobre os factos essenciais da causa de pedir, nós ficamos a saber que o legislador não nos dá grande folga para alargar um bocadinho o espaço para os factos complementares. Vejam que a doutrina, os professores que estudam estas coisas, têm uma dificuldade imensa no concreto em apurar o que são factos complementares. A situação foi de tal maneira que o legislador, à última da hora, no código, não no projeto, não estava, no código, diz que se considerarem provados factos instrumentais, num dado momento do processo, que se na audiência se provar o contrário, deixa de estar provado os factos instrumentais, mas já não os essenciais. Bom, vamos admitir que alguém junta um documento e que por via do documento, não da alegação, se considera provado, num dado momento, o juiz parte do princípio que aquele facto, sendo instrumental, está assente. Mas se na audiência se provar o contrário, então onde estava assente deixa de estar assente. E aos essenciais já não acontece isso.
Se os essenciais se considerarem provados por acordo, já não pode na audiência aqui dar-se o dito por não dito. E daí a importância de nós fazermos este tipo de apreciação prévia. Bom, por baixo de cada slide estão os artigos que depois permitem naturalmente verificar, enfim, fazer a correspondência às conclusões que estão em cima. Gestão inicial do processo. Quais são os despachos que nós hoje temos do juiz? Esta denominação é minha, mas penso que não poderemos fugir muito a isto, que é o despacho liminar, que está no artigo 590, que é a rejeição do articulado, dando à parte a possibilidade de o repor em juízo num determinado período. Aí já tínhamos alguma coisa semelhante. O despacho pré-saneador, que é o despacho que o juiz, enfim, profere, dizendo que quer conhecer, que tem a intenção de conhecer, mas não está em condições ainda de o fazer, mas ele indica que quer conhecer da exceção por fim ao litígio. O despacho saneador, que não é como nós o tínhamos até hoje entendido, despacho saneador pleno, amplo, que envolve explicação e questionário, e despacho saneador no sentido estrito de conhecimento do pedido ou do conhecimento das exceções. Aqui, este saneador é só do conhecimento, enfim, do objeto do pedido, se quiserem, e, por isso, pôr fim ao andamento do processo. O despacho de prosseguimento, que é na decorrência da audiência prévia, ou não existindo a mesma, o juiz entender que há que marcar julgamento. Então ele diz, vamos para a frente, vamos prosseguir, e há um artigo próprio, quanto que não diz que é despacho de prosseguimento, mas diz para prosseguir, e daí é esta utilização que eu fiz. E o despacho de mediação, que é o despacho que o juiz dá no âmbito de uma tentativa de conciliação, quando entende impor às partes uma solução para o litígio. Vamos ver então o que é o despacho pré-saneador e vejam o que é que nós temos aqui. Temos a possibilidade do juiz determinar a junção de documentos, embora se diga com vista a permitir a apreciação das exceções relatórias, o conhecimento do todo ou em parte do mérito da causa, mas não impõe que ele o faça. Isto é o que eu chamo, enfim, o despacho de garimpo, ou o despacho de ancinho. Ele vai à frente ou atrás, o juiz tem curiosidade em saber algumas coisas e diz, venha, até pode ouvir as partes neste momento, por via do artigo 7º, dever de colaboração, venha cá trazer-me este documento, ou eu gostava de ter este esclarecimento, ou aperfeiçoa lá o articulado, ou diga qual foi a data efetiva em que tal ocorreu. É evidente que ele diz isto porque eu quero conhecer, mas se não conhecer já fica com um conjunto de informação muito significativa. E notem que as partes ainda não falaram uma com a outra, só fizeram articulados, não há audiência prévia ainda, é anterior. E já ele conseguiu. Dizem, mas já no passado também poderia, se ele tivesse decidir, poderia, não com a dimensão que aqui temos. Esta dimensão é realmente, como despacho pré-saneador, é muito significativa e o contraditório ainda não existe, na medida que as partes não recebem os dois do despacho. Não diz, aperfeiçoou. E ao seu colega para dizer se quer dizer alguma coisa quanto ao aperfeiçoamento. E suprima aqui, providenciar para o suprimento de exceções dilatórias. Veja lá se também concorda. Não, isso o juiz trata com cada parte, pede os documentos que entenda e depois, a seguir, é que ele pode passar à audiência prévia e dentro da audiência prévia, ou antes, se tiver condições para o fazer, conhece do pedido ou das exceções. Mas na audiência prévia, que é obrigatória, com estas exceções, ações não contestadas e quando naturalmente o processo terminou neste despacho saneador, porque o juiz conheceu das exceções ou do próprio pedido, o juiz, nesta situação, ao abrir o caminho da audiência prévia, diria sempre, e agora lembram-se do 597, nas ações de valor inferior a 15 mil euros, diz o legislador que o juiz pode adequar o processo nos termos em que entender. E há quem defenda, nomeadamente as pessoas que me têm acompanhado a umas conferências, que podem, inclusive, suprimir a audiência prévia. Então temos que ali juntar outra exceção, também nas situações em que o juiz, com os poderes conferidos por artigo 597, entenda não realizar a audiência prévia. Qual é a consequência que tem? Alguém diz, bom, de antes também não havia despacho, não havia audiência preliminar, agora não há audiência prévia. De antes também fazíamos julgamentos na base dos articulados. E porque é que agora não podemos fazer? Nesse sentido, realmente não há problema nenhum. Só que a grande base da reforma é a audiência prévia, onde se concentra o quê? O contraditório, nomeadamente a resposta às exceções dos articulados ainda não respondidos por escrito. Por isso, não faz sentido agora que se possa dispensar uma coisa que é prévia, nos mesmos tempos em que se dispensava no passado quando era preliminar. Até porque o termo preliminar, eu costumo dizer na brincadeira, que se podem dispensar os preliminares se houver pressa e pouca sensibilidade. Mas já não se dispensa as questões prévias. As questões prévias não se dispensam. Não se pode, a fase prévia não se pode dispensar. Por regra. Porque ela é prévia, o próprio nome o indica. E foi concebida para não haver dispensa. Espero que o entendimento que tem sido anunciado, que o poder do juiz de adequação
por reforçado, leve a que nas ações com um valor inferior a 15 mil euros leve à dispensa. Então aí é que os advogados trabalham no articulado e depois no fim, nas alegações finais, ficam completamente pendurados. Vamos ver então o que é que nós encontramos na audiência prévia. Desde logo, um alargamento da finalidade e um novo âmbito para a audiência prévia. Quanto ao alargamento da finalidade, eu pus alargamento entre aspas, porque não é bem um alargamento, é realmente também um novo âmbito. Mas, porque já havia alguma coisa próxima, também não quis exagerar. A nova audiência prévia estabelece, identifica o litígio e os temas da prova. Antigamente fazia o saneamento do processo e, de alguma maneira, no saneamento do processo, ao fazer a especificação do questionário, os factos provados e factos, enfim, a remeter para julgamento, também tratava a matéria. Só que aqui o faz com a escrita do Saramago, sem pontuação. E no passado fazia com pontuação. Ponto. Este está arrumado. Ponto de interrogação. Este vai ser submetido à prova. 2 teses controversas, 2 soluções plausíveis de direito, 2 quesitos, para também distribuir o ónus da prova e identificação do caminho que as partes deveriam tomar no julgamento em face daquilo que é, digamos assim, o ónus da prova. Agora aqui nada disso acontece. Portanto, os exemplos que constam num conjunto de slides, penso que é do Dr. Paulo Pimenta, sobre um acidente de viação, ele diz danos. O tema da prova é o dano. Antigamente dizia-se, em cima, dano físico, aceito no montante X, e depois danos morais. Quais os danos morais? Ou como se verificar os danos morais? Qualquer coisa, ponto de interrogação. Agora, esta escrita é uma escrita sem pontuação. Mas está próximo, mas é diferente. Depois também a programação dos atos da audiência final. Antigamente também se marcava o início da audiência final, mas não se estabelecia, como agora tem que se estabelecer, o número das sessões, duração provável e as respectivas datas. Vejam que o juiz, nesta fase, não diz que começamos no dia 20, diz do dia 20 de manhã à noite, no dia 22 de manhã, no dia 23 à tarde. E nós, a partir daqui, temos bloqueada a nossa agenda, porque se estas datas forem fixadas na audiência prévia, como a audiência inadiável, por excesso de trabalho e impedimento, a não seja justo, e o justo impedimento é algo não programado e que impede, digamos assim, o advogado de estar presente em juízo, é aquela situação de ele bater com uma cabeça da parede, tirar uma fotografia com o sangue a escorrer, com a cabeça junto a um estagiário para ser prova e manda para o tribunal. Porque se for só com a cabeça, enfim, aberta e o sangue a escorrer, não se sabe se foi naquele dia e o juiz pode entender que não está demonstrado o justo impedimento. Então, nós estamos aqui a falar de coisas sérias porque agora, realmente, a marcação na audiência da calendarização, ou se quiser, a programação da audiência final, é algo que nos compromete e que impede agendamentos sobrepostos. Relativamente à alteração do âmbito, para além do contraditório que resulta da resposta às exceções na audiência prévia, muito importante, e também da discussão de facto e direito que é estabelecida, enfim, por exigência que o legislador, enfim, pretendeu. Eu diria que há também aqui uma antecipação de julgamento, na medida que esta discussão oral é um bocadinho, eu acho que vou provar isto e logo, enfim, o meu pedido deve proceder, e a outra parte diz, eu entendo que este facto não pode ser provado e não ocorreu, e logo não pode proceder, visto isto é uma discussão, não são alegações, mas de tal maneira em face da prova produzida, não. Aqui não temos prova nenhuma, temos factos alegados, ainda não temos prova. Podemos não ter sequer a prova ainda apresentada, podemos ter só uma testemunha de cada parte, como vamos ver, porque ela tem que ser apresentada com os articulados. Por isso, mas há aqui realmente uma finalidade nova, que é a discussão aberta de facto e direito relativamente à causa que está em juízo. E depois a tentativa de conciliação. Na tentativa de conciliação, a aberração é tal que, como está ali sublinhado, que o legislador diz que ficam consignadas em ata as concretas soluções sugeridas pelo juiz, bem como os fundamentos que, no entendimento das partes, justificam a persistência do litígio. Ou seja, como é que isto se procede? O juiz diz um pedido principal e um reconvencional, e o juiz diz, olha, eu acho que imprecedem os dois pedidos, e punha fim ao litígio, vão para casa, acabou. Esta é a solução que eu sugiro. Seu funcionário, considero na ata. O Sr. Dr. Juiz, no uso da palavra, não preciso dizer isso, obviamente, vem dizer às partes que devem, enfim, aceitar como proposta de solução para o litígio, ponto final mesmo, que se considerem improcedentes os respectivos pedidos, tomando cada um, enfim, a posição anterior que tinha à data da interposição da ação em juízo. O Sr. Dr. Juiz, o Sr. Doutor, advogado do autor, o que é que diz? Eu considero que o pedido está prescrito, não concordo. E o Sr. Doutor, eu quero lá saber disto para alguma coisa. Eu, para mim, também não concordo. Mas vou embora. Papel do advogado. Papel do advogado. Porque o tema era este, o papel do advogado no Código de Processo Civil. Papel do advogado. Chega ao pé do cliente e diz, se não tiver o cliente com ele, obviamente, e diz, olha, eu tomei esta posição. Porquê? Está prescrito. Quando vier a sentença e o juiz disser que não estava, e ele tiver que pagar tudo, tiver que suportar o seu
dano e também a outra parte, porque procede o pedido convencional, por exemplo, o que é que vai, enfim, o colega, enfim, o advogado, dizer ao cliente? Olha, improcedeu. Porquê? Porque aquela minha tese que estava prescrita não procedeu. Então porquê é que o doutor não aceitou a proposta do juiz? Coisa que nós agora, neste momento, até a entrada em vigor deste novo código, nunca nos confrontávamos. Aliás, a lei da ordenação do sistema judiciário, da ordenação judiciária, que era assim a LOFT, dizia que era impedido, o juiz impedido de se pronunciar quanto à causa. Era um impedimento. É o artigo 5º, 15º artigo, a linha número 1, a linha G, penso. Era impedido. Até a natureza do ato jurisdicional se esgota quando é proferido. E também há limites, não é? Após, digamos assim, a sentença e a decisão definitiva à própria retratação por parte do juiz. Agora, o juiz anuncia previamente, no momento em que não há prova produzida, anuncia a sua solução para o litígio, para pôr fim ao litígio. E força as partes, que é isso que é mais grave, força as partes, os seus mandatários, a dizerem porque é que não aceitam. Comprometendo as partes, os mandatários, perante os seus clientes. E isto devia ter sido combatido. Isto é uma aberração. E temos aqui outro paradigma. Paradigma da mediação. Eu acho que foi alguém que teve a fazer aquele decreto da mediação, que é assim no plano teórico giríssimo, que é uma coisa interessantíssima, mas é a mediação voluntária. Ainda não vão buscar-nos a casa para nos obrigarem a mediar. Nos esforçar. E depois, como aquilo não se vai aplicar, aquele decreto-lei, deve até alguém no gabinete do Ministério e diz assim, também gostava de fazer um artigo sobre mediação. E ele diz, olha, aproveita aquela parte da conciliação e mete aí um bocadinho de mediação. E ele fez este número 4 do artigo 594. E ninguém gritou a dizer que isto é uma adulteração total, para já de um processo de partes, depois uma adulteração total da representação da parte pelo mandatário e um comprometimento, digamos assim, inviável, um comprometimento que só destrói, digamos assim, a natureza do ato jurisdicional feita por um juiz que ainda não conhece do processo, não conhece da prova e, por outro lado, digamos assim, vai atravessar-se numa decisão prévia que não tinha que o fazer. Na questão anterior também já tinha falado, por isso, para além do despacho de mediação, nós temos ainda a discussão que já estava do exercício contraditório e agora vamos passar para a prova documental, porque temos ali também que dá tempo e eu desta vez vou ter que cumprir aqui, fazer isto em menos tempo para que o Dr. Rogério Alves possa expor o que tem a expor sobre o processo penal. Da prova. O que é que altera da prova? Desde logo que o momento da apresentação é com os articulados, sendo que pode ser aditada à prova testemunhal até quando? Até 20 dias antes da audiência, do início da audiência final, e em princípio a prova deve ser esgotada na audiência prévia, por uma questão do dever de colaboração. Mas também não tem de justificar. O legislador, o código aponta para isto, que indica a prova testemunhal com os articulados, ou quando faz requerimentos de alegação, alega qualquer facto, e depois diz que na audiência deve dar, enfim, o aconchego a completar a prova testemunhal, mas não censura a apresentação da prova testemunhal, o aditamento ao rol, até 20 dias antes da audiência. Já nos documentos não é assim. Nos documentos, até 20 dias, paga multa. E na audiência, entre os 20 dias e a audiência, o fim da audiência final, tem que arranjar uma justificação, como já acontecia, de que não conhecia o documento ou por uma razão qualquer não teve condições de o juntar. Certo? Então agora vejam. Como é que é programada a audiência? A audiência é programada na base de quê? Da prova testemunhal. A programação, o fator, digamos assim, mais indeterminável é, ou que gera 2 ou 3 sessões, é o número de testemunhas, porque os documentos à partida são lidos no gabinete, estudados no gabinete, interpretados no gabinete. É uma prova cuja reflexão sobre a mesma pode ser feita sem ser em ambiente de audiência. E aqui deixou-se que os documentos fossem juntos também até 20 dias. E com multa. Mas já se deixou que se pudessem juntar o resto das testemunhas até 20 dias sem multa. E aqui o papel do advogado também se alterou, ou seja, nós, no articulado inicial, petição, vamos juntar as 10 testemunhas, que é o limite que o legislador nos deu, vamos pedir ao juiz que nos deixe juntar mais, e ele pode deixar, sem limite, por despacho irrecorrível, para dar a hipótese ao colega da parte contrária, que representa o réu, que peça também mais 10, para ter 20, ou vamos ficar em tábuas, como se diz, enfim, no ambiente tauromático, e ficar em tábuas, e mais à frente é que vamos requerer o alargamento do limite dos 10 para que a outra parte alegue antes de perceber a nossa fragilidade. É que, quer se queira, quer não, do lado de quem contesta, para além dos factos, há uma percepção da estratégia e do compromisso e do ónus da prova que vai ter que, enfim, suportar para fazer face, digamos assim, ao seu interesse. Então, a técnica que já se usava com medo
que o despacho para apresentar o rolo não fosse, enfim, conhecido, juntava-se uma secretária lá, o nome de uma pessoa lá do escritório, agora vamos juntar sempre, naturalmente, pelo menos o nome, porque senão depois não podemos editar. Só que o relacionamento com o cliente vai ter que ser antecipado, porque antigamente a gente juntava ali uma testemunha, à cautela, mas tínhamos um ato próprio, no fim dos articulados, para chamar o cliente e dizer, olha, há isto tudo aqui, o senhor disse-me isto, o outro vem dizer isto, temos aqui um problema, o senhor vai ter que arranjar também testemunha para isto, e também quer uma testemunha para, enfim, fazer contraprova daquilo que está ali alegado. E numa única vez, não é? O cliente connosco sabia dos dois cenários. Agora não, nós chamamos-lo e dizemos, tem cá as testemunhas todas para a petição. E depois chamamos outra vez, dê-me cá mais testemunhas para a contestação e as que me deu para a petição já não preciso delas porque afinal preciso de outras. Quer dizer, naturalmente que este relacionamento tem que ser assumido, porque se não for assim, nós não estamos a fazer um bom trabalho. Mas há ainda outra questão importante, é que se havia um limite à inscrição por número de testemunhas por facto, havia este limite à inscrição, nós também tínhamos aquele cuidado de dizer, olha, que por cada facto só podemos ouvir X testemunhas. Agora já esse limite desapareceu. Bom, esse limite desapareceu e ao desaparecer esse limite, como também não temos quesitos, temos temas para discutir, o que é que nós vamos perguntar ao cliente, digamos assim, ou como é que nós vamos indicar ao cliente que testemunhas queremos, ou que, do leque das 100 pessoas que se envolveram naquele problema, quais são as mais úteis. Ou pedimos ao juiz para ouvir as 100, depois vamos ver se ele aceita, ou então nós temos que fazer aqui alguma separação. E essa separação tem que ser feita em diálogo com o cliente e com as testemunhas, mas como o nosso código deontológico impede a instrução da testemunha, não sabendo bem o que é, mas pelo menos nós não podemos chamar uma testemunha e dizer, como sabe, há um problema de danos. Se calhar podemos dizer danos físicos e morais. E a pessoa diz, morais? Sim, morais e também. Isto é instruir a testemunha, já lhe está a dar, digamos assim, alguma coisa para ele tornar de memória que não apreendeu por uma manifestação normal, digamos assim, de presença num ato qualquer. É aquela ideia que nós não podemos ir, enfim, com as testemunhas de carro. Não podemos é falar com elas. Podemos, for falar do tempo, falar do futebol, falar outra coisa qualquer, e do assunto. É um acidente complicado, hein? Agora, se disser, sendo complicado, se não tivesse batido na roda traseira, diretamente na jante, e não tivesse furado o pneu, e já está a instruir a testemunha, porque já lhe está a dar aquele toque que leva a que o seu depoimento torne-se mais afirmativo. Por isso, enquanto não removerem a limitação deontológica, nós vamos ter aqui uma dificuldade de consertar, digamos assim, os factos que nós precisamos de provar com o elenco das testemunhas que o nosso cliente nos vai trazer. Também aqui nós estamos próximos de um paradigma da arbitragem. Na medida que na arbitragem a apresentação das testemunhas é muito feita em open space. Ou seja, estão os árbitros, estão os advogados e dizem, mas acham que isto é suficiente, se calhar precisamos mais disto, precisamos daquilo. Ali não há grandes limitações, não é só 2 para um, 3 para outro. Há às vezes limitações, mas o tribunal pode criar aqui um espaço maior para a verdade, mas é um diálogo. Nós aqui estamos em casa, no escritório, e o juiz está lá fechado, lá no seu gabinete, e nós não sabemos como é que conseguimos atingir esse resultado. Novidades também importantes, desde logo, que passamos a ter um novo meio de prova, que é a intervenção das partes. As partes, por declaração, podem provar, podem ser um meio de prova apto a provar factos contrários e factos do seu interesse. Atualmente, nós só temos o depoimento da contraparte. E essa contraparte, quando fala a quesitos próprios, a perguntas que lhe foram selecionadas, e ela vai lá dizer sim. Confessou? Muito bem. Se não está a confessar, mais nada se pode retirar do seu depoimento. Agora, o legislador entendeu que a parte, quando depõe, não é, se tratada como parte, no fundo funciona como testemunha. O que quer dizer que ela pode também o seu depoimento ser utilizado para prova de factos contrários e para prova dos factos que ela própria alegou. Também o nosso papel tem que alterar. Eu não vou aqui dizer se estou contra ou a favor, não é isso que interessa. Nós até agora tínhamos o cliente ao lado, normalmente eles passavam um papelinho ou punham a mão, a gente fazia assim. Quando a gente fazia assim 2 vezes, o juiz dizia, o senhor não se comporta, então tem que sair, o senhor não pode estar. E a gente falava, nem precisávamos de repreender o cliente, porque o próprio juiz tratava de o amansar. Mas agora é o contrário. Como a declaração de partes pode ocorrer até ao início das ações orais, é o cliente não se lá diz, doutor, eu vou falar. E eu tenho que requerer, porque não renuncio ao mandato. Então eu tenho que o preparar antes. Tenho que dizer, olha, o senhor vai para um bom lado. Se resolver falar, fique sabendo. O senhor, se falar, pode também dizer coisas depois que o entalam. Veja lá. Mas se eu for atrevido e quiser, eu não posso impedir. Bom, eu acho que isto tem que levar aqui o toque. Qual é o toque?
a parte tem que ser chamada nos mesmos termos. Olha, o senhor agora vai falar, e é para efeitos da confissão, porque não dá tempo para tratar dos artigos lendo-os, não é? Mas enfim, mas podem depois ver, este é o 466. E a epígrafe é por confissão, própria confissão e declaração das partes. Mas depois, quando se lê o regime, a declaração das partes também envolve a confissão, porque é subsecção desse coisa. Aquilo está mal feito. Que eu devia ter dito que se observa, digamos assim, no respeito da parte, né, as garantias do depoimento da contraparte. Ele, como está a dizer, o senhor agora vai ser ouvido sobre uma coisa. Ok? Se o senhor disser que sim, está confessado. E agora venha cá falar comigo no geral. Não havia a possibilidade do juiz, no conjunto do depoimento, retirar factos para um lado, ou seja, apreciar, fazer a análise crítica da prova produzida pelaquela parte. Mas não há limitação nenhuma. O legislador diz que este meio de prova é apreciado nos mesmos termos que é a prova testemunhal. É do livre critério do juiz. Então nós temos que preparar o nosso cliente de maneira que ele, quando vai depor, não é, tenha cuidado, porque pode, digamos assim, levar a que a coisa não lhe saia de forma favorável. Relativamente a outro meio de prova, que são as verificações não judiciais qualificadas, também tem algum interesse operacional, que é a situação típica: alguém alega que o burro tinha 1,5 m e a contraparte, e o réu diz que tinha 3 metros. O juiz acha que ele é determinante e diz à Secretaria: olha, indique-me aí um engenheiro para lá ir tirar umas fotografias e para me dizer qual é a altura do muro. Ele vai lá atrás e aquele meio de prova solicitado pelo juiz serve a ele para, digamos assim, tomar logo um sentido do processo e, digamos assim, ter aqui um fim instigatório, se quiserem, no próprio processo. Vamos ver como é que é utilizado também este meio de prova. A audiência final é inadiável, já foi dito. Há uma limitação à suspensão da instância por acordo das partes. Alguns colegas já têm recebido alguns despachos que agora estão, enfim, a requerer suspensão e, entretanto, os juízes dizem que já está marcada a audiência, não pode passar a data da audiência, é aquilo que a lei diz, a limitação que está prevista no artigo 272, dado que nós só temos a disponibilidade do processo entre o momento em que estamos a tentar fazer um acordo e a data do início da audiência final. Depois disso, nós já não dispomos do processo ao juiz. Ou seja, o princípio da programação, a força, o poder que se deu à programação da audiência final é tal que nem as partes podem alterar a programação. Daí que o tal anúncio diga: agora não há adiamentos, as testemunhas não esperam. Ninguém já não acredita nisso, mas nem todas as publicidades que nós, enfim, visualizamos são legítimas. Junção das alegações de direito e de facto. Nós até aqui o que é que tivemos da parte do advogado? Tivemos articulados, uma intervenção oral na audiência prévia, se elas se mantiverem todas as formas de processo, mesmo naqueles processos de valor inferior a 15 mil euros. Depois vamos para a audiência. Na audiência o juiz pode alterar os meios de prova, não falámos, pode intervir, pode fazer um conjunto de coisas, mas pronto, lá está o advogado também fazer o seu interrogátóriozinho, termina aquilo tudo. Antes dele começar a intervir oralmente, o cliente dele pode dizer ao doutor: eu quero falar. Então, se ele quiser falar, ainda ouve-se mais, enfim, a parte. E depois, enfim, ele tem o domínio da situação e passa às alegações de direito e de facto. Qual é a diferença também do papel do advogado aqui? Até à entrada em vigor deste código, o que é que o advogado fazia nas alegações? De útil, pois podia fazer muita coisa, pós-show-off e tal, mas útil. Fazia um género de restabelecimento de memória, era um género de, digamos assim, de picar, enfim, aquilo que ele achava, o advogado achava, que os juízes podiam ter tomado nota. Tinha 10 quesitos, 5 tinham sido provados de forma abundante por documentos, outros 4 também por testemunhas claras, e havia ali a necessidade de ver se o juiz tinha tomado nota, não é? Como é que o embate foi muito violento? Então a pergunta era: o embate foi violento? A gente perguntava: o senhor viu, o embate foi violento? E ele respondia: sim, sim, sim. E viu? Vi. E a outra testemunha perguntava-se: o embate foi violento? Ele dizia: sim, sim. E viu? Vi. Pronto, e a terceira testemunha já dizia só vi, sim, era mais fraquinha. Então a gente diz: sou doutor juiz, quanto ao quesito, sim. O quinto. Quando eu perguntei à testemunha, ao Sr. Silva, que veio aqui e se apresentou: o senhor viu? Ele disse: vi. E tal. 3 vezes, logo ele está a convicção dele, eu perguntei-lhe: o embate era violento? Ele disse: sim, sim, sim. E o segundo testemunha, o Sr. Fernandes, quando veio cá, eu perguntei-lhe, e ele de forma também clara, e a gente a olhar a ver se ele tomava nota. Se o juiz tivesse a caneta junto ao papel, ele tomou nota de que aquilo foi o que a testemunha disse, que é para a convicção dele. Mas não é preciso fazer grande ramalheta, aquela introdução: eu vim ao tribunal para isto e para aquilo, aquilo não tinha interesse nenhum. Mas pronto, mas eu enquadrava a coisa, mas não tinha interesse. O que tinha interesse era esta coisa, esta alerta de memória ao juiz, esta recordatória ao juiz. Agora é diferente. Agora o que nós fazemos é o rascunho da sentença.
Nós o que vamos fazer é, digamos assim, aquilo que nós gostaríamos que o juiz escrevesse. Ora, nós ditamos para a ata e com esperança que ele depois vai lá ver e manda datilógrafo escrever como sentença. É isto que são as alegações orais. Porque aquilo que impõe o legislador e que nós teremos de satisfazer é que as conclusões de facto e de direito sejam extraídas da prova produzida. E onde é que está a prova produzida? Está nos articulados. Os articulados não são prova produzida. A prova produzida é a apreciação crítica da prova produzida. Ou seja, é a seleção dos factos provados e não provados, aplicando-nos o direito. Então o que nós temos que fazer é, foi alegado isto, na impugnação definida, não, no artigo 5º da minha petição, não mereceu do réu nenhuma menção pelo que considera confessado. Já, quando aleguei o dano, e aqui em tribunal foi ouvida a testemunha tal, tal e tal, um disse sim, eu vi, e isto como, e tal, mas tudo sistematizado. Logo, o artigo 25, em cima disto tudo, procedência do pedido. Vossa Excelência assim fará, se quiser tomar nota deste rascunho e passá-lo a sentença. O juiz de seguida, não, mas é que aqui é que está lá. É que, para além da fundamentação, o legislador impôs, número 4 do artigo 607, que na fundamentação da sentença, o juiz declarasse quais os factos que julga provados e quais os factos que julga não provados. Ou seja, ele dá o veredito da base dos factos provados, mas tem que fundamentar também, declarando os que estão provados e não provados. É que podia estar só o número 3. Diz, segue-se o fundamento, vendo os juízes discriminar os factos, considera provados, indicar, interpretar, aplicar as normas jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão. Podia só dizer isto. Se dissesse só isto, aí é que nós tínhamos a tal sentença abreviada à inglesa, é porque sim, não é bem assim, mas enfim, estou a brincar, nós aqui não temos isso. Temos a realização da condensação do processo na fase da sentença, que de alguma maneira é o que se impõe ao advogado na fase das alegações. Então agora vejam como é que muda o nosso papel. Nós temos que estar presentes na audiência final, temos que ter um conhecimento integral do processo, temos que ter um estudo efetivo do processo, temos que ter a capacidade de desenhar uma sentença, que é aquela que nós oralmente, numa hora, que é o que nos dispensam, leve o juiz a retirar os elementos que permite, digamos assim, fazer um julgamento favorável. Ou, no caso da parte contrária, obviamente, que proceda o pedido. Esta situação, na minha opinião, é mais, digamos assim, eu diria, dramática da reforma que aqui está estabelecida. Porquê? Porque se nós tivéssemos juízes especializados, tribunais especializados, e tivesse, digamos assim, uma grande tarimba, todos, na apreciação dos processos, porque eles caem todos naqueles tribunais, naqueles juízes especializados, nós realmente poderíamos logo tratar estas coisas com uma maior ligeireza. Agora vejam o que é que nós temos a correr pelos tribunais e qual é a capacidade que existe, quer das partes, dos seus mandatários e também do juiz, para, na fase final de tudo, é que estar a questionar, digamos assim, questionar, estar a declarar factos provados e não provados, sem nunca se ter pronunciado, nomeadamente sobre os efeitos da não impugnação. Que isso é que eu acho que é dramático. Havia a obrigação, na minha opinião, teria que haver a obrigação de, no tal despacho de prosseguimento, e o despacho de prosseguimento que o legislador estabelece é só que o juiz identifica o objeto do litígio e estabelece ou enuncia os temas da prova, dizia eu que se deveria, na minha opinião, exigir que o legislador que o juiz fundamentasse o despacho. Porque se o juiz fundamentasse o despacho, dizia, considero que não foi impugnado facto tal, porque está aprovado, considero que da junção do documento tal se encontra aprovado e considero que aquilo que se deve discutir, ainda que não colocasse uma pontuação muito, até podia pôr reticências, se não quisesse pôr o ponto de interrogação, mas pelo menos que desse uma indicação de qual era a solução plausível de direito que estava ali em causa. Porque as partes, quando alegam, não alegam de acordo só com os factos, alegam de acordo com os factos e com o enquadramento, que é, digamos assim, o direito. Cada uma das partes alega de acordo com uma solução plausível de direito. Com aquilo que ele entende, que se aplicado direito àqueles factos, daria um determinado resultado. E isso não devia ter sido, no mínimo isso, não devia ter sido deixar de ser mencionado e não foi mencionado. E por isso, este artigo que está aqui, que é o 596, que tem como epígrafe identificação do objeto do litígio e enunciação dos temas da prova, é o artigo fundamental e que aparece aqui pós-audiência prévia, sem nenhuma menção
de justificação por parte do juiz daquilo que é a sua leitura dos articulados e também a sua leitura da não impugnação definida relativamente a factos essenciais, como também não diz qual é a sua leitura relativa aos factos essenciais, que sendo essenciais não sustentam a causa de pedido. Não sei se existe, porque a doutrina trata-os como complementares, mas ainda assim há factos complementares que, se não existirem, eles só vão aparecer na audiência. E se aparecer na audiência, a história é colorida de outra forma. E é nesse colorido da história, na sentença, que nós vamos perceber o que é que o juiz, naquele período todo, em que se pretendia que a oralidade fosse reforçada, o contraditório fosse o expoente máximo, que a igualdade de armas, enfim, é uma coisa de respeito, respeitar de forma, enfim, inquestionável, absoluta. Como é que nós, perante uma sentença, e só na sentença,